Falamos então que os queijos precisam ter o quê? Acidez, certo? Como é que eu consigo acidez? Eu posso usar vinagre. Todos os queijos que eu ensino, todos, sem exceção, eu coloco um pouquinho de vinagre. Os queijos fermentados, eu não coloco vinagre, porque ele já criou o sabor ácido através da fermentação, então não precisa. Mas todos os outros que não são fermentados, eu preciso complementar com um pouquinho de acidez. Eu posso usar o vinagre ou eu posso usar o limão. Por que eu gosto de usar o vinagre? Para fazer composição de sabor. Então o vinagre, ele faz o quê? Ele adiciona sabor. O umami é o sabor saboroso. É aquele que realça o sabor. Então o vinagre, ele faz esse realçar o sabor dos alimentos. Então eu uso o vinagre para dar acidez para os queijos veganos, tá? Quando eles não são fermentados. Quando eles são fermentados, além da fermentação, às vezes eu coloco outros temperinhos que eu já vou dizer quais são, tá? Depende. Às vezes, por exemplo, esses dias eu fiz um queijo maturado que eu fiz de amendoim torrado. Eu adoro amendoim. Se vocês forem lá no Instagram ou aqui no YouTube, tem um monte de receita do amendoim, porque eu adoro amendoim. E eu fiz com amendoim torrado. E eu percebi que o amendoim torrado, ele deu assim um sabor meio achocolatado, ficou com um sabor, um ácido bem gostoso, não precisou colocar vinagre depois. Então, você tem que experimentar para saber se a sua fermentação, ela tá ou não avinagrada. Uma outra coisa que interfere muito na fermentação é a temperatura. Por exemplo, eu vou fazer um queijo fermentado em Manaus. Pode ser que se a minha casa não tiver ar-condicionado, 8 horas já é suficiente, se for agosto. Em Belém também, né, gente? Agora, eu tô aqui no sul de Santa Catarina no inverno. Tá 5 graus lá fora, às vezes eu vou precisar de 48 horas fermentando para eu conseguir aquela acidez. A fermentação a gente tem que ir sempre experimentando para a gente entender o nível de fermentação, o nível de acidez, se tá palatável para a gente. Mas voltando, acho que eu tô ficando confusa, mas voltando, queijos fermentados não precisa geralmente de vinagre. Por que a gente usa os vinagres? Para trazer essa acidez e também para coagular, para fazer a coagulação. Hoje alguém me perguntou assim, dá para fazer coalho, queijo coalho vegano? Sim, dá para fazer. Como é que a gente coalha queijos veganos? A gente vai coalhar usando principalmente vinagre ou limão. Como eu falei, eu prefiro usar o vinagre porque ele não fica, porque assim, você vai fazer um queijo com limão, ele vai ficar com sabor de limão, não tem como. Se você ama o sabor de limão, legal, mas se você quer um sabor mais neutro, aí a gente tem vários tipos de vinagre que eu uso, eu vou explicar cada um deles. E aí cada tipo de queijo, gente, a gente usa um tipo de vinagre, porque cada tipo de queijo ele tem um sabor. Não adianta a gente fazer o mesmo, querer fazer várias receitas com o mesmo vinagre. Então, quais que eu mais uso? Para fazer queijos coalhados, né? Que geralmente eu faço com o leite de soja e o leite de amendoim e o leite de grão de bico, que são os mais proteicos. Eles têm muita proteína, então eles coalham muito fácil. Então, eu gosto de usar o vinagre de álcool. Por quê? O vinagre de álcool ele tem um sabor? Ele não tem sabor, né? Então ele não adiciona sabor. Então ele só vai coalhar. Com esse coalho, você pode fazer requeijão, ou você pode fazer queijo Minas. Então você faz o coalho, geralmente desses leites, usando vinagre de álcool. Aí a gente tem o vinagre de vinho tinto. O vinagre de vinho tinto, aí eu uso esses outros vinagres para usar, para fazer mussarela, para fazer cheddar, para fazer o catupiry, para fazer os queijos, que são geralmente queijos cozidos. Que aí a gente não vai ter fermentação e a gente vai ter que fazer uma composição de sabores para que a gente tenha a acidez, o azedo e aquele saborzinho que pega na língua, que é o umami. Agora vocês sabem, bota aí hashtag, agora eu sei o que é umami, hashtag umami. Então o vinagre de vinho tinto, ele é bem suave. O vinagre de vinho branco,
Eu gosto quando eu faço cheddar, por exemplo, porque ele dá um sabor mais adocicado, mais frutado. Às vezes, quando eu faço algum tipo de catupiry, eu uso vinagre de vinho branco. Por exemplo, para fazer... Eu fiz um queijo gruyère, tá aí no curso queijo gruyère com tremoços. Também usei o vinagre de vinho branco. Então, assim, ele dá esse sabor mais adocicado. Então, geralmente para os cheddars é uma boa pedida, né? O vinagre de maçã, ele tem um sabor bem delicado. Esse eu uso bastante para os queijos do dia a dia, tá? Eu vou fazer um queijo para colocar no molho de macarrão. Vou fazer um queijo para botar em cima de uma lasanha. Aí eu uso esse porque ele traz um saborzinho bem delicado, assim. Ele traz uma acidez delicada. E o vinagre de arroz, ele possui pouquíssima acidez, tá? E aí a gente pode usar para um queijo que a gente quer um queijo com menos acidez.